Game of Thrones é a série favorita de muita gente e com certeza ela não virou um fenômeno mundial à toa. Não é só mais uma produção de fantasia com dragões, magia e reinos distantes. É uma história que mexe com você de um jeito que poucas obras conseguem. É uma série que te envolve desde o começo com uma trama grandiosa que sabe conquistar até mesmo quem nunca gostou do gênero. Exatamente, Ricardo. Em apenas alguns episódios você já entende por que todo mundo fala tanto dela. É um universo rico, cheio de personagens icônicos e momentos que acabam ficando gravados na sua memória. No vídeo de hoje, a gente vai te convencer a assistir essa série de uma vez por todas. Mas se você é uma das pessoas que já assistiu, continua aqui no vídeo também, porque a gente vai explicar o porquê Game of Thrones é a sua série favorita. E lembrando também que esse vídeo não possui spoilers. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando Game of Thrones estreou em 2011, a série tinha cerca de 2,2 milhões de espectadores, mas já em 2019, em seu final, a série ultrapassou simplesmente a marca de 19 milhões só nos Estados Unidos, quebrando recordes e provando que não era apenas uma série qualquer. Em menos de uma década, o que começou como uma adaptação de nicho de livros de fantasia virou um dos maiores sucessos da história da televisão, marcando uma geração inteira de fãs e mudando o jeito como consumimos séries épicas. Mas, afinal, o que torna Game of Thrones tão genial? Por que nós gostamos tanto assim dessa série? Bom, existem alguns motivos para isso, e eu diria que o principal deles seja o conceito. Se a gente pensar em algum típico filme de fantasia famoso que foi lançado antes de Game of Thrones, provavelmente o que vem à cabeça é O Senhor dos Anéis, Harry Potter e até mesmo O Mágico de Oz. E sim, são filmes excelentes que marcaram época, mas todos eles têm algo em comum. Normalmente o protagonista é jovem, escolhido pelo destino, quase como um herói puro que nasceu para salvar o mundo. O bem e o mal são bem definidos, você sabe exatamente quem é o mocinho e quem é o vilão, e também consegue, na maioria das vezes, estabelecer o papel que cada personagem possui na história. E no fundo já dá até pra adivinhar o final. Por mais obstáculos que apareçam, o herói vai sobreviver, o mal vai ser derrotado e tudo acaba de um jeito mais ou menos feliz. Mas aí chega Game of Thrones e quebra essa fórmula. Diferente de narrativas clássicas, a série apresenta um retrato brutal da vida, ambientado em um mundo medieval cheio de intrigas políticas, traições e violência. Muita violência, tá? Aqui não existe aquela separação clara entre o bem e o mal. Cada personagem carrega suas próprias contradições e isso deixa tudo ainda mais próximo da nossa realidade. Foi a série que mostrou para o grande público que a fantasia não precisa ser leve ou idealizada, ela pode ser mais realista e tão imprevisível quanto a vida. E essa virada fez até com que quem não era fã do gênero se apaixonasse pelo que estava acontecendo em Westeros. Mas grande parte disso só foi possível porque Game of Thrones utilizou de um artifício muito eficiente. Eu tô falando da imprevisibilidade. Ao contrário de tantas histórias que protegem seus protagonistas como peças intocáveis, a série os coloca constantemente à mercê do destino, subvertendo qualquer expectativa. E isso muda tudo. Logo no início aprendemos que ninguém está a salvo e, mais importante, que a história não pertence a um único personagem, mas ao mundo em si. Esse risco constante cria uma sensação de incerteza, de dúvida e até mesmo de medo, porque podemos ser surpreendidos por qualquer coisa e a qualquer momento. É o tipo de série que emerge o público naquela narrativa. Você não apenas acompanha os eventos, você participa da angústia, da surpresa e do choque. E o mais interessante é que essa imprevisibilidade não é gratuita. Ela é a consequência lógica de um mundo onde o poder, a política e a sobrevivência ditam as regras. Cada reviravolta, cada perda é um reflexo das escolhas e dinâmicas complexas que giram em torno da série. Mas o conceito de Game of Thrones não seria tão poderoso se fosse apenas sobre violência ou imprevisibilidade. O que torna a série única é como ela consegue equilibrar a magia e o realismo, e talvez seja justamente por isso que ela reinventa o gênero da fantasia. Aqui, a magia no começo é rara, misteriosa, quase como uma lenda que vai ganhando força aos poucos. No início, ela é quase invisível, aparece em detalhes sutis, em histórias que parecem apenas mitos antigos. Mas, conforme a trama avança, esses elementos fantásticos começam a crescer, a
até o ponto em que se tornam parte fundamental da narrativa, mas claro, sem depender exclusivamente deles. Dragões, profecias, mortos-vivos e feitiçarias existem e amplificam a história, mas nunca funcionam como soluções fáceis ou como respostas absolutas. No fundo, a série mostra que, mesmo em um universo cheio de elementos fantásticos, quem realmente move as peças do jogo são as pessoas, com suas ambições, falhas e contradições. E é isso que nos leva naturalmente pro próximo ponto: os personagens. Grande parte da grandeza de Game of Thrones reside, é claro, em seus personagens. George Martin não se contenta em criar heróis ou vilões unidimensionais. Ele constrói personagens complexos, ambíguos, com desejos conflitantes, ambições secretas e medos reais. Cada decisão tem peso, cada escolha pode mudar o rumo da história, e muitas vezes o que parece certo para um personagem é cruel para outro. É essa complexidade que faz com que a gente se conecte com cada um deles, que torça, se indigne ou até mesmo mude de opinião sobre alguém com o passar do tempo. E óbvio, tudo isso só é possível graças ao desenvolvimento gradual de todos eles. Sim, até mesmo de personagens que a princípio deveriam ser apenas meros coadjuvantes. Que nem a gente disse, Game of Thrones não tem um único protagonista. Embora alguns tenham mais relevância narrativamente falando que outros, todos possuem sua própria jornada e importância. Sim, Davi, até os personagens mais improváveis ganham suas histórias. Aqueles que em qualquer outra série seriam apenas figurantes, aqui tem espaço para crescer, surpreender e até virar uma peça fundamental nesse jogo. E já falando de jogo, né, o que torna tudo ainda melhor é essa intrigante luta por poder. No fundo, todas as famílias lutam pelo controle de Westeros, mas também alguns lutam apenas pela sobrevivência, buscando objetivos que refletem suas histórias, traumas e ambições pessoais. Essa luta gera alianças frágeis, traições e uniões inesperadas e batalhas que ficaram marcadas na história da televisão. Mas o que realmente marca não são apenas as batalhas abertas e os grandes conflitos, e sim o que acontece nos bastidores, as conversas em salões fechados, os olhares carregados de significado, os diálogos bem escritos, as negociações sussurradas e as decisões políticas tomadas em segredo têm um peso enorme na trama, desenvolvendo ainda mais os personagens. Game of Thrones não cria apenas uma história, mas um mundo inteiro. Westeros e Essos não são simples cenários de fundo. Cada reino, cidade ou região tem sua própria cultura, religião, tradições e até mesmo uma geografia particular que influenciam diretamente o comportamento dos personagens e os rumos da narrativa. É fascinante perceber como o Norte, com seu clima rigoroso e valores de honra, é completamente diferente das terras dos Dothraki, onde a vida gira em torno da guerra, da força e das tradições nômades de um povo considerado bárbaro. É isso que dá a sensação de estar diante de um universo vivo, pulsante, em que cada detalhe torna a experiência ainda mais imersiva. Mais do que cenários bonitos, são lugares que moldam destinos, ditam escolhas e até definem as histórias de determinados personagens. Essa riqueza de construção faz com que a série vá além das intrigas e batalhas, porque você se encanta com a sensação de estar explorando um mundo épico e fantástico. E essa imersão fica ainda mais forte graças à produção impecável. Paisagens grandiosas que parecem reais, figurinos ricos em detalhes, fotografia impressionante e uma trilha sonora brilhante e icônica. Tudo isso transforma a série numa experiência sensorial e quase cinematográfica, em que cada episódio parece um verdadeiro evento. Mas o impacto não vem só da beleza, e sim de como cada detalhe conversa com a trama. O frio, os lugares, a iluminação, a música, tudo reforça a força das cenas e intensifica as emoções de quem assiste. Cada elemento ajuda a construir a atmosfera da série. E claro, esse cuidado todo culmina em momentos que se tornam inesquecíveis. Batalhas épicas, reviravoltas chocantes, discursos intensos e cenas que simplesmente não saem da memória. Game of Thrones é o tipo de obra que você termina com aquela sensação de vazio, como se tivesse vivido junto daqueles personagens. Poucas histórias conseguem deixar uma marca tão profunda, e é exatamente isso que torna essa experiência inesquecível.
Mas e aí, a gente conseguiu te convencer a assistir essa série? E pra você que já assistiu, qual é o seu principal motivo de gostar tanto assim de Game of Thrones? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando que a gente já fez um vídeo analisando a jornada completa da Daenerys, então corre lá pra ver. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!